Olá, meninos e meninas! Eu vou comentar com vocês hoje um tema preparado pela equipe do Redação Perfeita, que é os limites de exposição nas redes sociais. Sempre a gente começa comentando a forma como o Enem usa para trazer o tema, né? E aí eu aproveito para lembrar que, assim, que a gente precisa cumprir sempre aquelas indicações que aparecem nesse preâmbulo, né? Às vezes a gente vê só assim, os limites de exposição nas redes sociais e esquece de ver as outras coisas que estão sendo indicadas ali na hora da escrita. E é importante. Então, olha, a partir da leitura dos textos motivadores, então você vai ler aquele texto motivador, vai ter ideias. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. O que significa isso? Significa que o Enem dá ponto, é um critério de pontuação, o uso de intertextualidade. O que significa a intertextualidade? Significa que você tem que usar como argumentação elementos de outras ciências. Então, quando você usa como argumentação aquilo que você aprendeu na escola, em geografia, em história, em literatura, em física, em biologia, sei lá, né? Em educação física, em música. Então, quando você usa o conhecimento que você aprendeu na escola, né? Então, ao longo da sua formação, isso é considerado um argumento consistente e você ganha ponto. Se você não usa esse tipo de argumentação, eles consideram uma argumentação vazia e aí tiram esse ponto. Tá legal? Então, vocês têm que fazer a intertextualidade. Vocês têm que citar coisas que vocês aprenderam ao longo da sua formação nas várias disciplinas. Pode ser em uma, em duas, mas em alguma disciplina, tá? Outra coisa, tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, tem que ser um texto em que você desenvolva uma opinião. Você não pode fazer um texto descritivo, você não pode contar uma história, você tem que ter uma opinião, que é a tese, é a sua opinião, e aí você vai, então, justificar a sua opinião. Então, olha, eu penso isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro. E essas coisas que você vai usar para justificar por que você tem aquela opinião, você vai buscar lá na geografia, nas ciências, na literatura, né? Nas matérias que você estudou, nos livros que você leu, enfim, né? Em coisas palpáveis. E você vai usar, nesse texto dissertativo argumentativo, a modalidade escrita formal, né? Então, tem pontuação para os conhecimentos construídos ao longo da sua formação, que é a seleção dos argumentos. Tem o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo textual. Tem a modalidade escrita formal, que também vale 200 pontos. Então, só aí a gente tem 600 pontos, né? Aí a gente tem mais 200 pontos da questão dos limites da exposição nas redes sociais, que são os pontos da compreensão do tema, né? Se você entendeu a respeito do que era para dizer. E tem os 200 pontos da proposta de intervenção. Então, reparem que essa construção, esse parágrafo que tem aqui, já diz exatamente o que o candidato tem que escrever para ganhar os 1000 pontos da redação, né? Então, se ele fizer tudo que está indicado aqui, usar os conhecimentos construídos, fazer um texto dissertativo argumentativo, usar a modalidade formal, falar sobre esse tema, construir uma proposta, ele faz os 1000 pontos, se ele fizer isso direitinho, tá? Então, sigam exatamente o que está sendo colocado nesse parágrafo de introdução da proposta. E não se esqueçam que a proposta de redação tem que respeitar os direitos humanos, né? Não adianta você vir com uma proposta que, né, mande matar todo mundo, prender todo mundo, enfim, porque isso, né, nem começa a pensar, isso é zero, tá bom? Bom, vamos ver então os textos, porque os limites da exposição nas redes sociais é um tema muito amplo, né? A gente pode dizer os limites de exposição, porque você pode colocar dados seus e aí os sequestradores podem usar contra você, né? Colocar fotos que identifiquem o lugar de onde você mora, então
Isso pode abrir, por exemplo, ideias na cabeça de quem tem, né, vamos dizer assim, vontade não, né, que quem tem ideias, vamos dizer assim, de roubar, né, de fazer mal. Então, depende o tipo depende do texto motivador, que caminho você vai seguir para falar dessa exposição nas redes sociais. É a exposição de nudes, por exemplo, né? Enfim, vamos ver os textos. No texto 1, nós temos o seguinte: o suicídio de uma jovem francesa transmitido ao vivo pelo Periscope, aplicativo de difusão instantânea de vídeos, relançou na França a polêmica sobre os desvios e a falta de controle do que é divulgado nas redes sociais. Quer dizer, não é... Então reparem que aquilo que a gente tinha pensado, será que é por causa de sequestro? Será que é por causa de roubo à residência? Será que é por causa de exposição do corpo? Não. O texto está levando, é claro que você pode falar sobre todas essas coisas, mas sempre é melhor você buscar fazer uma delimitação a partir do texto que a banca escolheu para você, né? Porque significa que ela está direcionando quando ela diz assim, a partir da leitura dos textos motivadores. Então, você parte da delimitação do seu tema. Para fazer a delimitação do seu tema, você parte dos textos motivadores. É sempre um caminho mais fácil, tá? Porque você tem certeza de que a banca está preparada para ler textos que vão fazer esse recorte. Então, é sempre um ponto favorável a você. Então, o texto aqui está levando para o caso da superexposição. Quer dizer, as pessoas estão realmente achando que a vida delas é um espetáculo, né? Então, a vida delas tem que ser acompanhada, que nem novela, por milhões de telespectadores. E aí a jovem resolve instantaneamente, né, transmitir o seu próprio suicídio. Isso é de uma neurose, sei lá, isso é de um desvio de comportamento, é uma doença, né? Isso é algo bastante preocupante, não só porque parece que aquilo é novela, quando na verdade aquilo é vida real, como também porque dá exemplo, eu não consigo mais, né, viver neste mundo e pronto, e me mato e acabou e tá tudo certo, né? E essa questão de suicídio é um outro tema, né? Mas é bastante preocupante. E é claro que não é aqui que a gente vai desenvolver, mas o fato de o suicídio ser transmitido numa rede social mostra como as pessoas desvalorizam a própria vida ou confundem a própria vida com uma vida de novela, com uma vida ficcional. Então isso é algo importante para ser tratado, né? Os jovens se definem hoje por meio da imagem e do que eles mostram de si mesmos, sobretudo nas redes sociais, onde a palavra mais difundida é ser popular. Quer dizer, você faz de tudo para ser popular, para ter milhões de seguidores, né? Para ser um formador de opinião. Agora tem até nome específico para isso, né? A pessoa lá é, né, formadora de opinião. Então, interessa muitíssimo as empresas, porque uma coisa que ela diga que use, que se ela disser eu uso o boné amarelo da empresa tal, a empresa vai vender milhões de bonés amarelos, né? Então, esse tipo de coisa é usada, esse tipo de exposição é usada de maneira comercial também, né? Às vezes até com má intenção, né? Com intenção de manipulação de dados para ganhar dinheiro e etc. Então, é de fato muito prejudicial, né? E as pessoas querem ser populares. A menina francesa queria ser popular e aí a morte dela foi... o vídeo que mais foi assistido, quer dizer, ela conseguiu ser popular se matando, né? Reparem o que há de perverso nisso, né? O que há de coisa errada, fora do lugar nisso, né? Então isso, né, afirma o psiquiatra Xavier Pomerol, do Hospital de Bordeaux e autor do livro Gosto do Risco na Adolescência. Então, o próprio nome do livro do autor já é interessante, o gosto do risco, né? O adolescente tem determinados momentos que ele não sabe se está vivendo uma realidade ou uma ficção, né? E faz essa confusão mesmo, né? Para o psiquiatra, o aplicativo pode ter contribuído para amplificar o desejo da jovem de passar à ação. Às vezes as pessoas têm vontade de se matar pela dificuldade que encontram nas suas vidas, né?
mas é algo que passa na cabeça das pessoas porque é uma saída fácil, mas depois as pessoas repensam e não, né? A vida é até instintivo manter a vida. Mas, como ela queria ser popular, ela consegue. E aí o aplicativo contribuiu de fato, né? Pensa-se que o aplicativo contribuiu de fato para ela tirar a própria vida. Sem ter consciência, ela capturou os olhares de testemunhas que podem ficar traumatizadas. Imagine, por exemplo, um adolescente de 12 anos, né, 11 anos, assistindo ali, achando que aquilo é ficção e de repente vê a pessoa se matar. Isso pode gerar um trauma absurdo na cabeça de um adolescente que acabou de sair da infância, né? E de outros também mais velhos. Os internautas se tornaram reféns de um drama, diz Pomereux, que destaca também o risco de fenômenos de imitação. Quer dizer, uma fez, teve sucesso, outros vão fazer também, né? Não se trata de proibir as redes sociais, né? As redes sociais são um instrumento fortíssimo de comunicação, de agilidade, né? De transmissão de conhecimentos. Então não é uma questão de proibir, mas é uma questão de educar as pessoas para o uso dessas redes sociais, né? Para separar o que é ficção do que é realidade. Sobretudo, conscientizar os adolescentes, educar os adolescentes, né? Para usar as redes sociais apenas como veículos sociais, não para ser aquilo uma maneira de viver, né? Viver o dia inteiro se expondo para milhões de pessoas que sequer conhecem. E aí é necessário, como proposta de intervenção social, é necessário que o candidato escreva sobre a importância da família. Porque muitas vezes o jovem fica o dia inteiro, né? Essa menina que se suicidou na França, na frente de câmeras, estava onde? Onde é que estavam os pais? Onde é que estava a família dessa menina? Que não observou que ela tinha um quadro de depressão, ou sei lá, né, de esquizofrenia, alguma doença certamente estava rondando ali aquela menina. Cadê a família que não observou essa menina? Né? Então, é necessário, na proposta de intervenção, que se fale sobre o papel da família na formação do adolescente e, sobretudo, na educação que a família vai oferecer para que a criança saiba usar o computador de maneira adequada, para evitar exatamente essa superexposição nas redes sociais, né? Mas é necessário ter mais moderadores para antecipar os perigos. A internet é um oceano, mas mesmo isso não impede que existam regras, né? Então, o autor aqui, ele opina como uma proposta no sentido de que as redes sociais coloquem regras, que elas vigiem o comportamento das pessoas que usam as redes sociais, né? Pode ser trabalhar com os moderadores, né? Nesses determinados aplicativos, né? Mas eu ainda acho que a proposta melhor é a família, né? Bom, o segundo texto é um texto visual, né? Que mescla linguagem verbal e não verbal, que diz o seguinte: o camarada tá lá, morreu no hospital, tá ali o padre que representa a morte, veio dar a bênção, né? Tem a esposa aqui chorando, a gente imagina a esposa ou a mãe, né, chorando aqui, e um casal que comenta, ele acabou de dizer suas últimas palavras, a gente imagina que para o padre, não, no Twitter. Quer dizer, o cara tá morrendo, mas ele tá lá, né, dando satisfação do que acontece na sua vida para sua rede de seguidores, né, como se a vida fosse esse momento de ficção. Então, é muito claro, é importante que o candidato ao fazer essa redação, né, que o aluno ao fazer essa redação, cumpra ou pense uma tese, né, que abarque essa questão dos limites. Qual é o limite dessa exposição, né? É uma questão de não permitir que adolescentes muito novos usem a internet, ou que a internet precisa colocar regras de utilização, né, de determinados assinantes, né? Enfim, qual é a sua opinião para se estabelecer esses limites? E aí as argumentações que vão ser derivadas daí, fechando com uma proposta de intervenção que mexa, por exemplo,
com a família, né? Que mexa no papel da família em relação à educação, sobretudo desses adolescentes que usam as redes sociais para se expor, para mandar fotos. Aí essas fotos são viralizadas, às vezes alteradas e viralizadas, e aí o adolescente se expõe e vem o bullying. Enfim, muitas coisas podem acontecer desse uso exagerado de pensar que o que está acontecendo ali naquele Facebook, por exemplo, né, é uma ficção e não é a própria vida, não vai ter consequências para a própria vida. Isso é uma ilusão, né? E isso pode ser uma tese. Bom, vamos então juntar todas essas informações, né, para que vocês possam fazer esse tema, os limites de exposição nas redes sociais, fazendo uma redação perfeita. Até a próxima!